live, hein? Tem um delay. Sim. Então... Um pouquinho mais ainda. Aí. Um pouquinho. Aí, tá bom. Se quiser um pouquinho para trás. Do outro lado. E um pouquinho. Volta um pouco. A gente tá lá. Aí. Apareceu para você alguma coisa já? Bom dia, pessoal. Meu nome é Helena Vilar, eu sou da área de comunicação e marketing aqui da Reis. E hoje eu estou com o André Ferragutti, nosso gerente de recrutamento, para dar algumas dicas sobre como criar o currículo ideal. Bom dia, André. Bom dia pessoal. Essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui na Reis Brasil. O tema que a gente vai abordar hoje é como elaborar o currículo ideal. Muita gente tem dúvidas sobre o tema e a gente já realizou alguns eventos diferentes sobre esse tema e a gente sabe que gera um monte de perguntas. Tá? Então, desde já, eu quero agradecer a iniciativa da área de comunicações internas da Reis e Marketing, agradecer a Tainá Storelli, nossa gerente, a Helena Vilar, que também encabeçou essa iniciativa. Estou muito feliz de participar. Tá? E até porque hoje é o dia que eu completo 7 anos de Reis. Então, a gente está comemorando. Legal, a gente separou algumas perguntinhas. Então, desde já, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, para que a gente continue com essa iniciativa. Sim, e a gente sabe que o currículo é um dos primeiros contatos que o recrutador ou o empregador vai ter com a carreira do profissional e por isso é tão importante você conseguir transmitir essas informações, as suas experiências da melhor forma possível. Então, André, para começar, uma das coisas mais básicas que a gente tem que saber é algo inicial na hora de fazer o currículo. Qual é o modelo ideal? Tem que ser um modelo mais padrão, mais inovador? Como a pessoa pode construí-lo? Então, Helena, não existe um modelo ideal de currículo, mas sim, o currículo ele deve transparecer objetividade, clareza, ele deve ser um espelho da sua história profissional, ele deve mostrar para o recrutador a sua linha, a sua trajetória e o plano de carreira que você teve. Tá? Algumas áreas possuem espaço para currículos um pouquinho mais inovadores. Então, quando a gente fala de áreas como design, artes visuais e marketing, por exemplo, são áreas que muitas vezes as empresas, inclusive, pedem currículos que são praticamente espelhos do portfólio do profissional. E daí, são currículos que são mais detalhados com imagens, que mostram um pouco do passado gráfico que a pessoa teve. Mas é sempre importante, mesmo nessas áreas, a pessoa também ter uma versão um pouco mais conservadora do currículo. Por quê? Queria puxar um tema que é bem interessante. Daí, convidar todo mundo que está assistindo a entender um pouquinho mais do processo do nosso lado. Já parou para pensar como é que um currículo é cadastrado no meu sistema interno? Eu sei que hoje em dia a gente tem os algoritmos, né? As pessoas até ficam se perguntando como elas podem atender isso. Então... Exatamente. À medida que eu recebo um currículo de um candidato, eu tenho um e-mail para o qual eu envio o currículo. Esse e-mail reconhece todas as informações e cria um perfil, como se fosse uma rede social. Isso tudo dentro do meu sistema interno. Esses algoritmos eles são chamados de ATS, Applicant Tracking Systems. Tá? A grande maioria das empresas que usam esse recurso de monitorar os aplicantes para uma vaga utilizam esse tipo de recurso porque é muito difícil você cadastrar cada candidato que aplica manualmente. Tá? Então, a gente tem algumas dicas para que o seu currículo se torne mais fácil de ser lido por esses algoritmos. Muita gente me pergunta, o que funciona melhor, PDF ou Word? Os dois formatos são bons formatos, são formatos toleráveis. Eu sugiro evitar um pouquinho mais o currículo em PowerPoint, tá? Mas tanto em PDF quanto o Word funcionam. Mas, naturalmente, o ATS ele reconhece mais fácil os currículos em Word. Em PDF, em alguns momentos,
ele não reconhece tão bem o cabeçalho do currículo. Então, os dois são bons formatos, mas é importante que o candidato saiba que, normalmente, o algoritmo reconhece muito mais fácil o Word. Muita gente perguntou como criar um currículo mais atrativo, aquele currículo que, quando o recrutador olhar, ele vai se interessar para ler até o final. Tem algum segredo para você fazer isso, para como você vai escrever e expor as suas informações? Não tem segredo, mas é importante que o currículo seja visualmente atrativo. Então, vamos evitar parágrafos muito longos, vamos evitar muitas informações condensadas num espaço pequeno em si, que é uma das principais dúvidas que eu recebo também. Muita gente tem aquele tabu de quantas páginas tem que ter o meu currículo. Eu sei que é uma das perguntas que a gente vai conversar a seguir, então a gente vai enfatizar um pouquinho mais esse tema, porque é um dos principais temas que gera dúvida. E lembrando que vocês podem colocar seus comentários aqui também, no final da live a gente dá uma olhadinha e tenta respondê-las também. Então, André, outra pergunta que veio aqui, qual é a melhor forma de descrever as experiências? Como você pode resumir? É melhor em um texto dissertativo, mesmo que curto, ou em tópico? Muita gente ficou nessa dúvida também. Legal. Normalmente, o recrutador tem uma leitura um pouco mais facilitada quando o texto está em tópicos. Tá? Você consegue agrupar melhor as suas responsabilidades de acordo com o subtópico que você está utilizando. Isso torna o texto mais atrativo e mais fácil de ser lido pelo interlocutor. Então, se fosse para escolher um dos dois, eu diria que em tópicos é mais atrativo para a leitura mesmo. E nessa parte de experiências, né, acrescentando, é muito importante também a pessoa colocar não só as atividades dela, mas também os resultados que essas atividades dela já tiveram na carreira dela, certo? Com certeza, com certeza. Lógico que sempre respeitando as informações confidenciais da empresa que a pessoa trabalha, mas é sempre importante quantificar em números o sucesso dos projetos que essa pessoa participou. Sim. Então, eu uso muito, eu gosto muito de ler currículos que têm os principais resultados em saving, os principais resultados em vendas, em números, porque isso com certeza joga a favor do profissional. Se você está em dúvida e você está usando alguma informação confidencial ou não, uma forma legal de variar isso é usar sempre uma porcentagem. Relativizar o quanto você chegou de uma meta com relação à meta que foi instituída num primeiro momento e dessa forma você consegue mostrar que você superou essa meta em quantos %, preservando a confidencialidade da informação também. Sim, e a gente recebeu uma pergunta falando sobre currículo estrangeiro. Se existe alguma diferença para a pessoa construir esse currículo quando for para uma vaga lá de fora? Tem essa diferença? Pode usar o seu currículo nacional como padrão, mas é importante comentar que a gente tem algumas variações de acordo com o país. Eu já conduzi algumas posições para a Argentina, e a Argentina é um dos países que normalmente usa currículo com foto. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de necessidade e não é uma prática muito normal. Mas, por exemplo, na Argentina usa-se o currículo com foto. Na grande maioria dos locais, na Europa e nos Estados Unidos, algumas empresas pedem para que a pessoa oculte qualquer tipo de dado pessoal. Então, data de nascimento, estado civil, muitas vezes até onde ela mora nesse momento. Qual que é o objetivo disso? É para não enviesar o leitor a tomar uma decisão se essa pessoa continua ou não no processo baseado em alguma informação pessoal, fazer com que o leitor avalie o currículo daquela pessoa puramente baseado nas competências, puramente baseado no que ela agregou profissionalmente, também no que ela conseguiu na carreira como um todo. E aqui nos currículos do Brasil, ainda é importante colocar foto, endereço, data de nascimento? O pessoal perguntou se esses dados pessoais são necessários. Legal. Foto. Aqui no Brasil, normalmente a gente não usa currículo com foto. Não é necessário. Em algumas empresas é pedido. E daí, normalmente, o recrutador vai pedir para o candidato que ele envie um currículo com foto quando é realmente necessário. O cabeçalho normalmente envolve
o nome completo, telefones para contato. Então, é sempre bom você colocar não somente o celular, que é o telefone de mais fácil acesso, mas se você tiver um telefone fixo também, é sempre bom inserir no currículo também. Às vezes um telefone para recados, esse tipo de coisa, para que o headhunter consiga mais facilmente te encontrar. O e-mail, naturalmente, porque o e-mail é o recurso que o headhunter usa para deixar um recado para o profissional. Se eu não consigo falar por telefone, eu vou ou enviar um SMS, ou enviar um WhatsApp, ou enviar um e-mail falando para aquela pessoa que eu preciso conversar com ela. Então, o e-mail é imprescindível também como forma de contato. Endereço completo é importante, mas não é imprescindível. Sempre importante você mostrar qual é a região da sua residência. E daí a gente cai numa outra pergunta. Muita gente me pergunta, André, eu realmente resido atualmente no Rio de Janeiro, mas eu tenho interesse de me mudar para São Paulo. Por que eu coloco isso no currículo? Será que o leitor, por eu estar no Rio de Janeiro, isso não vai fazer com que naturalmente eu não consiga continuar em um ou outro processo de São Paulo em si? Eu digo que não. Você pode colocar o seu endereço do Rio de Janeiro, mas colocar que você está totalmente disponível para mudanças. Sim, isso é bem interessante. Data de nascimento acaba sendo facultativo. Tá? Eu diria que você ter ou não a data de nascimento no currículo não faz com que um headhunter te ligue ou não. Tá? Estado civil, da mesma forma. Se você tem filhos ou não, realmente da mesma forma. Então, acaba sendo facultativo. Outro ponto opcional é o endereço do LinkedIn. Mas o endereço do LinkedIn ajuda também a que o headhunter tenha acesso a um conteúdo que não necessariamente está no currículo. Então, às vezes, você detalhou um pouco mais a carreira no LinkedIn, ou tem algumas recomendações de profissionais que trabalharam contigo no LinkedIn, que podem te ajudar realmente na avaliação do seu material. E a gente sabe aqui dentro da Reis, né, que todos os consultores, eles usam ativamente o LinkedIn. Então, realmente é uma plataforma importante que a pessoa tem que manter atualizada, manter conexões relevantes para a rede de contatos dela também, né? Sim, praticamente todo o tempo no meu trabalho, seja aqui dentro do escritório, buscando pessoas, seja enquanto eu estou visitando um cliente, eu estou conectado sempre no LinkedIn. O LinkedIn é um dos grandes parceiros da Reis Mundo e, naturalmente, a gente tem uma integração total de banco de dados. Isso é uma vantagem que só a Reis, como consultoria, tem para o seu cliente. Então, imagina se que você tem um currículo totalmente desatualizado com a gente. Quando eu busco a Helena Vilar no meu sistema interno, automaticamente ele te busca no LinkedIn e me retorna qual que é o seu momento de carreira, mesmo se você não tenha um currículo atualizado comigo. Sim. Então, ajuda muito na hora de encontrar a pessoa e ter uma atualização on the go para que você entenda se aquela pessoa está aberta à oportunidade. E as informações do LinkedIn, essas dicas que a gente está dando para o currículo, a pessoa pode aplicar também para colocar as experiências dela no LinkedIn? Para construir também as experiências, as empresas que ela já passou, as atividades que ela já realizou, ou tem alguma diferença? A pessoa pode usar um espelho do seu currículo, logicamente que respeitando algumas informações confidenciais no seu LinkedIn. É importante que o LinkedIn seja o mais detalhado e o mais completo possível para aquele profissional, porque às vezes se a gente não tem o currículo atualizado do profissional no meu sistema interno, naturalmente o LinkedIn é um recurso que eu utilizo como forma de ter a informação mais atual. Sim. E voltando, a gente estava comentando sobre o número de páginas. Muita gente se preocupa com isso e muita gente mandou a pergunta falando quantas páginas deve ter o currículo ideal. Muita gente me pergunta. Talvez a pergunta que eu mais recebo por e-mails ou que eu mais recebo na hora da entrevista que eu abro para perguntas para o profissional. André, já ouvi algumas pessoas falarem que o currículo tem que ter uma página. É verdade? Não. Tem algumas pessoas que têm 25, 30 anos de experiência. Como é que você vai colher os 30 anos de experiência numa página só? Naturalmente, ficaria um texto muito pesado e um texto muito agrupado ali. 2 páginas. É o ideal? Eu diria que não necessariamente. Se a pessoa tem 20 anos, 30 anos de experiência, realmente vai continuar sendo difícil você agrupar tudo isso em 2 páginas. Eu diria que um número bom para uma pessoa que tem uma carreira muito sólida, uma carreira
carreira já foi estruturada também com gestão, com equipes, uma carreira um pouco mais gerencial, seria 4 páginas. Em 4 páginas a gente consegue resumir as informações, resumir também os principais resultados, resumir atribuições de carreira, de forma em que o headhunter olhe para a sua carreira e entenda a cronologia de como você traçou o seu plano de carreira desde o início. E quando perguntaram assim, quando a pessoa ela faz várias transições na mesma empresa, ela deve colocar só o título e o tempo que ela ficou naquele cargo, ou ela deve descrever a experiência que ela teve, os resultados, uma por uma, mesmo sendo alguma diferença? Sim, é importante sempre, se a pessoa mudou de área, se ela ganhou atribuições diferentes em uma outra área, ela agrupar por nome do cargo. Então, quando a gente pensa numa promoção em que eu recebi uma equipe, qual foi a equipe que eu recebi? Mudou meu dia a dia, certo? Então, o que eu uso muito forte é você colocar cargo a cargo com alguma mudança de responsabilidades, porque é a forma também que o headhunter tem de olhar para o seu currículo e reconhecer que você cresceu naquela empresa. O que somou, né? Tá bom. E pretensão salarial e último salário, deve ser colocado no currículo? Um ou outro, os dois? Eu não diria que é imprescindível. Tá. Porque acaba sendo um dos pontos que o headhunter explora numa etapa de entrevistas. 100% dos headhunters vai passar por esse tema, tá, gente? Isso é muito importante vocês ouvirem, até porque em algumas etapas de entrevistas eu sinto que algumas pessoas ficam preocupadas em falar sobre remuneração. Mas a remuneração do profissional, tanto atual quanto a pretensão salarial, ela é uma informação importantíssima, porque ela é uma informação que eu passo para o meu cliente quando eu apresento um novo profissional. Então, o currículo inicial, não necessariamente você precisa colocar aquela informação. Eu recebo currículos que contemplam esse tipo de informação e normalmente no final, pelo menos, o pacote de remuneração atual e uma base de pretensão salarial. Acaba dependendo muito do quão aquilo é importante para a pessoa que está redigindo o currículo. Isso é muito importante. Eu aconselho a pessoa a colocar, até porque se a pretensão salarial for um aspecto sine qua non para ela avaliar ou não o mercado, é importante que ela coloque até para que o headhunter não ligue para aquela pessoa e a oportunidade de pagar um pouco menos do que o que ela espera. Então, diria que é facultativo, mas é uma informação que ajuda e normalmente ela vem como último ponto do currículo. Remuneração atual e pretensão salarial. Gente, lembrando que a gente também tem um blog no nosso site, reis.com.br, e você pode ler muitas outras dicas de carreira. Bom, André, e o resumo no início do currículo, como ele deve ser feito, né? Muitas pessoas perguntaram como a pessoa pode demonstrar nessa sessão a personalidade, as experiências que ela já teve e também o seu perfil profissional. O resumo de qualificações acaba sendo um ponto também facultativo no currículo. Vai depender muito do detalhamento que você faz a seguir da sua carreira. Se a carreira está muito detalhada no seu material ou não. Eu aconselho sim fazer um resumo de qualificações como um parágrafo completo, mas não um parágrafo muito longo. Ele deve ocupar um pouco menos que meia página. E daí, nesse material, você tem que resumir todas as qualificações que você teve na sua carreira. Todas as áreas que você passou, todas as áreas que você geriu, todas as áreas que você teve projetos e também um resumo das suas competências principais. Para as competências principais, é sempre legal você tomar como base o último feedback que você teve com o seu gestor, que é algo que eu sempre questiono nas minhas entrevistas. O que o seu gestor diz de você? O que ele te elogia? O que ele coloca como um ponto de desenvolvimento? Que é uma forma que você tem de reconhecer as principais competências que são valorizadas na sua empresa atual também. E se a pessoa pode optar em colocar ou não esse resumo, ou ele é realmente importante para o headhunter dar uma olhada e já ter a primeira impressão? Ela pode optar por não colocar, desde que
todas aquelas competências ali reunidas estão detalhadas a seguir na cronologia da carreira. Legal. Helena, eu queria só te interromper um minutinho e aproveitar o gancho para falar um pouco mais sobre a nossa página de carreiras na Reis. Eu já sou Headhunter há 7 anos, e 7 anos dentro da Reis, e grande parte do meu crescimento de carreira foi feito aqui. Então, se você está buscando uma carreira meritocrática, você tem um contato comercial com níveis executivos de companhia e que você quer ter a oportunidade de impulsionar o mercado de trabalho de uma forma meritocrática, em que os seus resultados são somente dependentes de você, eu convido você a entrar no nosso site de carreiras, que no nosso site de carreiras da Reis a gente tem um resumo de casos de sucesso que a gente tem de pessoas que cresceram aqui. E você tem também a chance de aplicar para ser um consultor de recrutamento. Sei que Headhunter é uma carreira nova, uma carreira que muita gente não sabe como estruturar ou como entrar nessa carreira. E no nosso site, reis.com.br, a gente tem uma seção Carreiras na Reis, que você tem dicas também e uma forma de aplicar para oportunidades. Eu mesmo estou recrutando para as minhas áreas atualmente, estou recrutando para o meu time, então se você tiver interesse em trabalhar comigo, aplica no nosso site, gente. Bom, e a carta de apresentação, eu acho que ela está mudando um pouco com o tempo, né? Eu acho que antes ela era um pouco mais exigida pelas pessoas. Então, qual é a relevância dela, mesmo quando não é solicitada, que foi o que perguntaram? E como elaborar uma? Legal. A carta de apresentação acaba sendo um material um pouco mais direcionado para a empresa para a qual você está aplicando em uma posição. É importante comentar que a carta de apresentação é um material que ele já foi muito mais usado e atualmente ele não é tão utilizado pelos candidatos. Não é algo imprescindível. Então, sinceramente, eu dou mais valor a um currículo bem elaborado do que se existe ou não uma carta de apresentação. Mas muitas vezes, se a empresa pede, é importante o candidato elaborar. E daí a carta de apresentação, ela acaba sendo você contando a sua história de carreira. Você contando desde o seu início até os dias de hoje, com uma ênfase nos últimos 10 anos, a sua história de carreira e também entendendo o match desse histórico de carreira com os valores, com a missão da companhia para a qual você está aplicando. Então, é sempre importante que a empresa na qual você está participando de um processo de pedir isso, é sempre importante que você faça algo personalizado. Investigue a missão da companhia, investigue os valores da companhia, investigue o posicionamento de mercado da companhia e entende quais competências e quais traços da história que você está contando de carreira vão ser valorizados por aquela empresa. E nessa carta de apresentação, uma dúvida até pessoal, eu vejo alguns comentários, se a gente deve escrevê-la em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Você acha que tem uma diferença em como isso soa para a pessoa que lê? Não tem diferença. Naturalmente, quando você escreve esse material em primeira pessoa, ele vai ficar um pouquinho mais informal. E se a gente olha os segmentos da indústria, existem segmentos que são mais formais e existem segmentos que são mais inovadores. Sim. Então, esses segmentos mais inovadores, eles dão espaço para que você faça uma carta de apresentação em primeira pessoa sem problema nenhum. Mas, se a gente está falando de um segmento um pouquinho mais formal, a carta em terceira pessoa pode ser um recurso de você manter a seriedade, manter o profissionalismo na hora de contar a sua história de carreira. Gente, podem mandar as suas perguntas aqui nos comentários, que a gente vai abrir alguns minutos para o André respondê-las também. André, e em relação às experiências com trabalhos voluntários, cursos, vale a pena a pessoa colocar e em que situações ela deve colocar essas experiências? Eu diria que com certeza vale a pena a pessoa colocar no currículo. É extremamente importante que o Headhunter também tenha contato com o impacto daquele profissional na comunidade que ele vive. Se a pessoa se importa com aquele tipo de coisa ou não. Isso colabora também para que o Headhunter conheça um pouco mais dos valores daquela pessoa. Não necessariamente para uma posição específica, mas é sempre importante colocar atividades, esse tipo de atividades extracurriculares, como um voluntariado, no final do seu currículo, quando você coloca normalmente os cursos,
quando você coloca informações complementares do seu material. Então, eu dedicaria um tópico para as atividades voluntárias no finalzinho do seu material, para que o Headhunter também tenha a noção de que você se preocupa com o impacto que você tem na comunidade, na sociedade que você vive ao redor. E a gente compareceu a uma oficina de currículos, né? A gente foi convidado, e lá surgiu muita pergunta de o que conta mais hoje em dia no currículo, e a gente recebeu essa pergunta também. Se hoje em dia a experiência profissional, ela vale mais do que a formação acadêmica, porque a gente vê muita gente hoje em dia transitando de carreira, né? Então, às vezes ela é formada, por exemplo, em jornalismo, e aí ela vai para o marketing, que é o meu caso, são áreas correlatas, mas como o Headhunter ele olha isso? A pessoa deve se preocupar em colocar de uma maneira que ela dê mais atenção para a experiência, se é no que ela quer seguir? Como a gente pode distribuir isso? Com certeza, com certeza. A gente tem, hoje no Brasil, grandes casos de multinacionais que não dão tanto valor à graduação inicial. Uhum. Eu sou um exemplo disso. Eu sou formado em engenharia mecânica e optei por uma carreira totalmente diferente. É sempre importante que a gente coloque a formação base, mas também enfatize mais a experiência profissional. Porque aqui no Brasil, a gente acaba tomando uma decisão de carreira com 17, 18 anos de idade. E a gente sabe que muita gente ou mudou de área ou quer mudar de área nos próximos anos. Então, é sempre importante, seu objetivo é mudar de área, ou se o seu objetivo é continuar traçando uma carreira na área que você está atualmente, que você dê uma ênfase sempre para a experiência profissional. O Headhunter dá muito valor a isso. Para algumas oportunidades, a formação é uma condição sine qua non. É verdade. Muitas vezes, até porque a pessoa responde tecnicamente por aquela empresa. Então, na minha área, por exemplo, de engenharia, se a pessoa assina como responsável técnico da empresa, ela necessariamente tem que ter uma certa formação. Mas existem muitos clientes também que me dizem, olha, tão pouco importa a formação inicial da pessoa, ou tão pouco importa se ela é formada em uma engenharia ou outra engenharia, ou se ela é formada em administração ou uma engenharia. O que importa é a experiência profissional. Então, é sempre importante a gente detalhar ao máximo a experiência e sempre utilizar as suas responsabilidades da sua experiência hoje para a área que você quer seguir a sua carreira. Então, às vezes, se você quer fazer uma mudança total de área, é sempre importante você olhar a sua experiência atual e detalhar no seu currículo quais são as responsabilidades que você tem atualmente que podem ser utilizadas na nova área para a qual você quer aplicar. Os cursos, né, que as pessoas fazem em áreas diferentes da que ela está se interessando por aquela vaga. É relevante ela colocar esses cursos? Entra na parte um pouco dos extracurriculares, né, mas é relevante essa pessoa colocar os cursos que ela já fez, mesmo que sejam distantes da vaga que ela está querendo entrar? Com certeza, com certeza. Eu dedicaria, no final do currículo, a parte de cursos e atividades complementares, dedicaria esse tipo de material lá para o final, já que não se trata de uma formação acadêmica, mas é importante porque o Headhunter também tem contato com o interesse que a pessoa teve em aprender assuntos aleatórios, ou assuntos que ela tem interesse, ou assuntos diferentes da área para a qual ela trabalha atualmente. A gente recebeu também uma pergunta, a Tainá ajudou também na leitura, uma pergunta em tempo real falando sobre MBAs. Sim. É o André Mendonça, ele falou assim, tenho 2 formações e um MBA. Se for me candidatar a uma vaga que precise menos formação, devo subtrair essas informações? Não, eu diria que não. É importante que o Headhunter tenha as informações completas sobre a sua formação. Mesmo que o MBA não esteja necessariamente vinculado à área que você está hoje. Muita gente faz o MBA pensando na área que você quer atuar no futuro ou numa competência complementar para o seu próximo passo de carreira. Isso é extremamente relevante para o Headhunter. Então, eu quero agradecer o André Mendonça, certo? Pela excelente pergunta. E para você que chegou agora, o assunto que a gente está tratando aqui nessa primeira live da Reis Brasil é como elaborar um currículo ideal. Então, deixa o seu curtir, envia a pergunta para a gente, que em tempo real a gente também está pegando as principais perguntas, a gente vai tratar o tema.
Olha, muita gente perguntou também, a gente recebeu na última semana, várias perguntas falando sobre se é preciso adaptar o currículo para diferentes vagas. Se sim, como então definir o currículo que fica nas redes de networking para trabalho? Legal. Muita gente me pergunta. Muita gente diz também, me pergunta que currículo eu devo enviar a você. O que eu digo é que você pode ter um currículo padrão, desde que você detalhe as principais competências para cada uma das áreas que você trabalhou na sua carreira. No começo do currículo, a gente tem uma área que são os objetivos profissionais. Sim. Ou áreas de interesse. E é sempre importante você detalhar ao máximo qual que é a sua área de interesse, mas fazendo uma ponte no seu currículo, uma ponte detalhada com aquela área de interesse. Isso cai na pergunta que a gente respondeu agora também. Então, o conselho que eu dou é que não é necessário você ter 2 ou 3 currículos de acordo com uma área de interesse. Porque se você tiver um currículo completo, o headhunter também vai conseguir reconhecer aquelas competências e vai conseguir utilizar o seu material de acordo com a senioridade da posição que ele está trabalhando ou de acordo com a área de destino que ele está trabalhando se você teve uma carreira em diferentes áreas. E é importante colocar esse objetivo de carreira. Sim. Realmente dar um norte para o headhunter, né? Como eles vão conversar com esse profissional também, né? Do que esse profissional quer, o que você vai propor para ele. Com certeza. Na oficina de currículos que a gente fez recentemente, algumas pessoas me perguntaram se o nível do cargo ele é aquela condição sine qua non. Se a pessoa colocar gerente de marketing por uma vaga de coordenação, ela vai ser considerada? Então, o que eu diria é que você pode colocar posição em gestão naquela área desejada. Ou uma área de interesse macro, área de marketing, área de engenharia de manufatura, área de compras, área de planejamento logístico. Então, uma forma da gente não cair sobre essa dúvida de nível hierárquico é você colocar somente a sua área de interesse. E se você já ocupa uma posição em gestão, você trocar gerência ou diretoria pela posição em gestão na área. Tem muita gente está, às vezes, no mercado, está buscando uma recolocação, às vezes ocupava anteriormente uma vaga gerencial, mas hoje está aberto a uma posição de coordenação. Ou ocupava uma diretoria e hoje está aberto a uma gerência sênior. E essa é uma forma que o candidato tem de não tornar o currículo dele mais fechado com relação ao nível. E muita gente também, em começo de carreira, fica se perguntando como construir um currículo, e principalmente a pessoa ainda não teve uma experiência profissional, por exemplo. Então, o que ela pode colocar para causar uma boa impressão e conseguir a vaga, mesmo que no cargo que ela... de começo de carreira mesmo, né? Que ela vai... Sim, com certeza. Vai pretender. Eu diria que grande parte das empresas que contratam para início de carreira dão muito valor às atividades extracurriculares. Então, se você participou de uma empresa júnior, isso é extremamente importante. Se você participou de algum projeto extracurricular na sua área, é extremamente importante. Se você fez um intercâmbio também, sendo profissional ou não, a gente teve há alguns anos um auge do programa Ciências Sem Fronteiras, e a pessoa normalmente fazia um estágio curricular na sua área de atuação fora do Brasil, também é extremamente importante. E daí a gente volta para as atividades voluntárias, também são muito importantes. Isso além de alguma possível experiência anterior profissional. Eu acho que aí a faculdade ela pode abrir inúmeras possibilidades também para a pessoa no início de carreira, porque tem muitos laboratórios experimentais que a pessoa pode se engajar, artigos científicos, e tudo isso vai contar, né, para rechear. Você falou de um ponto bem importante como atividade extracurricular, que são as iniciações científicas. A iniciação científica, em muitas instituições acadêmicas, ela estreita o laço entre a universidade e o empregador. E muitas vezes os projetos que as pessoas participam têm aplicações práticas que são extremamente relevantes para o mercado. Então você consegue fazer uma ponte interessante entre a área que você quer atuar, mesmo sendo uma primeira oportunidade de carreira, e
aquele projeto que você fez na universidade. É extremamente relevante. Eu diria que você complementar com qualquer experiência profissional, seja de um estágio, às vezes um estágio de verão, um estágio de 2 ou 3 meses, para um início de carreira é bem interessante. Também, às vezes a pessoa já trabalhou com vendas anteriormente. Poxa, André, eu já trabalhei lá no início da minha carreira com vendas quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhei com vendas no varejo. É importante eu colocar, mesmo que atualmente eu não esteja nessa área? Sim. Por que isso? Porque no início de carreira, as experiências que você teve desenvolveram competências como a comunicação, a desenvoltura, a resiliência, a perseguição por resultados, que no varejo você tem uma grande escola, por exemplo. Então a gente não pode ignorar isso. São competências que são utilizadas e são competências que o empregador vai valorizar bastante. Olha, a gente recebeu a pergunta da Ana Araújo. Ela está perguntando se é válido no item formação acadêmica colocar os cursos incompletos, por exemplo, especialização e mestrado. Sim. Mesmo incompleto. Mesmo incompleto. Até porque, quando a gente fala de especializações e mestrados, você tem cenários em que o mestrado ele é constituído basicamente por uma grade curricular de aulas e por uma defesa de tese. Às vezes a pessoa conseguiu concluir toda a grade curricular de aulas, mas ainda não conseguiu finalizar aquela tese. É sempre importante você colocar, mesmo se você ainda não tiver concluído, se você tiver interrompido, ou se você tem uma previsão de conclusão, você pode utilizar a previsão de conclusão como uma data para que o Headhunter tenha a informação completa. Caso eu vá fazer um MBA, que eu termino daqui 1 ano, eu coloco previsão de conclusão em 2019. Tá bom. Ou, se eu interrompi o MBA, posso colocar interrompido. Ou pendente 1 ou 2 matérias. Mas é sempre importante que o Headhunter tenha contato também a todos os cursos que você começou. Porque a gente sabe, gente, que muitas vezes o profissional viaja muito, ou o profissional teve algum ponto da carreira em que ele precisou deixar de lado aquele curso que ele começou. Isso não é demérito para ninguém, porque você teve a iniciativa de começar aquele curso, você teve a vontade de começar aquele curso, e se você tem interesse em terminar aquele curso um dia, é sempre importante que você tenha isso no currículo. Sim. Então, e o Ricardo Schmidt está perguntando assim, na hora de inserir informações de projetos voluntários, é preciso descrever o projeto ou apenas os resultados gerados pelo impacto? Abraço, André. Excelente live. Obrigada. Legal, obrigado. Obrigado pelo feedback positivo. Como é a primeira vez que a gente faz isso, todo feedback é válido. Se vocês estão gostando, deixa um joinha pra gente como apoio. Compartilha com seus colegas, familiares, para eles também receberem essas. Com certeza. Se existe algum tema que vocês querem que a gente traga para as próximas também, traz pra gente. Porque muitas pessoas me ligam, falam e me perguntam, André, eu tenho tanta pergunta para um Headhunter e eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta cara a cara, porque eu sempre, numa sala de entrevista, sou eu que estou sendo avaliado. Então, esse canal de comunicação é um canal bem importante, bem interessante para que a Reis também tenha o dado do candidato ou as principais dúvidas que o candidato tem, até para que a gente priorize um ou outro conteúdo do futuro para o nosso site interno, para o nosso blog, para o nosso Facebook, para o nosso LinkedIn. A Reis é uma das 10 companhias mais seguidas no mundo e no mercado de recrutamento ela é a mais seguida. Nós estamos no LinkedIn à frente de grandes marcas. Então, eu vou convidar vocês para seguirem a Reis no LinkedIn e para me adicionarem também. André Ferragutti, Reis. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, com certeza eu vou aceitar. E o networking, ele é uma troca. Ele é bom para os dois lados. Todo candidato que me acessa, eu realmente aceito porque eu tenho interesse em conhecer excelentes profissionais. Eu constantemente busco os melhores talentos em qualquer uma das áreas para as quais eu recruto e também para as quais a Reis toda recruta. Como a Reis trabalha por áreas de especialidade, você vai ter consultores especialistas em cada uma das áreas. Então, o conselho que eu dou é acesse o site a página do LinkedIn da Reis,
procure quem são os experts na área que você atua. Isso, e aí já entra em contato direto com a pessoa da área da atuação que faz sentido com a sua carreira também. Legal. Bom, a pergunta do Ricardo é se na hora de inserir informações de projetos voluntários é preciso descrever o projeto ou apenas os resultados gerados. Legal, eu fiquei tão perdido no feedback que eu acabei não respondendo a pergunta. Legal. Ricardo, você pode detalhar o projeto em si. Eu diria que um detalhamento de 3 ou 4 linhas, um detalhamento um pouquinho mais sucinto, mas você pode detalhar, dedicar 2 linhas para o detalhamento do projeto e 2 linhas para o resultado que você teve. As 2 informações são bacanas, são complementares e também ajudam o Red Hunter a ter uma informação mais detalhada. Bom, gente, obrigada pelas perguntas. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, André, pelos seus comentários, pelas respostas. Estou muito feliz de Tenho participar. certeza que vai ajudar realmente muita gente que tem dúvida na hora de fazer o currículo. Parece coisa simples, mas elas fazem totalmente diferença para você apresentar as suas experiências profissionais, né? Com certeza. Eu queria também fechar a nossa conversa. Não sei se a gente tem mais perguntas, não tem mais perguntas? Bom, acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Tá bom. Eu queria fechar essa conversa falando sobre uma estrutura padrão de currículo. Muita gente me pergunta sobre como estruturar as informações. Fazer um resumo de como você colocar cada coisa, né? Sim, com certeza. O currículo ele começa com um cabeçalho. A gente falou sobre algumas das principais informações que a gente usa no cabeçalho. Eu vou repetir essas informações para que as pessoas que chegaram agora na live tenham as informações mais completas que normalmente um Red Hunter busca. Nome completo, telefones para contato, e-mail. Essas são as informações imprescindíveis. Como é que um Red Hunter vai entrar em contato com você se ele não tem um telefone, se ele não tem um e-mail? Endereço completo. Essa é uma informação facultativa, mas é importante sempre complementar o endereço completo com a informação se você está disponível para viagens ou para mudanças. Data de nascimento é uma informação facultativa, mas é uma informação também que ajuda o Red Hunter a entender o tempo que você tem de carreira, a entender como você estruturou a sua carreira e quanto tempo também você demorou para ter os méritos de carreira que você está expondo no seu currículo ali. Então, é um ponto facultativo, mas é um ponto que complementa também. Estado civil, também facultativo, e número de filhos, também facultativo. Mas ajuda também ao Red Hunter ter contato sobre como é que você tem a sua estrutura familiar baseada e detalhar um pouquinho mais da sua vida pessoal. Todo mundo aqui, todo mundo tem uma vida profissional e uma vida pessoal, e é importante que o Red Hunter tenha contato com isso também. Endereço de LinkedIn é opcional no cabeçalho. Login do Skype também é opcional no cabeçalho. E daí a gente passa para as principais sessões a seguir. Áreas de interesse e objetivos. Qual que é o seu objetivo? Sobre áreas. Que área que você está buscando uma nova oportunidade? Formação acadêmica. Formação acadêmica detalhada foi um dos tópicos que a gente abordou por aqui. Idiomas. Sempre tome como base o nível do idioma para conversação. Isso é bem importante. Tá? Esse é o nível que o Red Hunter também vai ter como base. Como é que você performa uma conversação naquele idioma que você detém o conhecimento. Seguindo pelo resumo de qualificações, a gente falou anteriormente, então se você chegou agora, no meio da live, a gente abordou esse tema sobre como elaborar um resumo de qualificações. E daí a gente parte para a experiência profissional, que é a parte mais detalhada e talvez a parte mais importante do currículo. A gente usa muito a cronologia reversa na experiência profissional. Então, começar pela experiência mais recente e contando as experiências mais antigas e finalizar a experiência profissional com as suas primeiras experiências do currículo. André, eu tenho 30 anos de carreira. Se eu tenho uma carreira muito extensa, como é que eu agrupo essas informações? O conselho que eu te dou é enfatizar nos últimos 10 anos ou enfatizar no momento desde que você atingiu uma experiência de gestão de equipes, porém sem esquecer de colocar a sua carreira desde o início, desde a sua primeira posição efetiva, por exemplo. Então, uma informação bem importante, muita gente me pergunta, quanto mais completo, melhor, porque algumas empresas prezam com que a experiência de carreira esteja completa. Também
falando sobre experiência profissional, daí a gente parte para as principais informações a cada empresa que você está expondo a sua experiência. Eu diria que a primeira informação é a empresa e é facultativo também um breve descritivo. O segmento, a origem da companhia, o porte da companhia e o faturamento quando essa informação não é uma informação confidencial. O cargo, e daí foi um assunto que também a gente tratou anteriormente, sobre os diferentes cargos que você atuou numa empresa. O organograma que você está inserido é facultativo, mas é uma informação extremamente importante. Para quem que você se reporta em nível de cargo e também se você tem reportes diretos em níveis também. Quantas são as pessoas e qual que é o cargo dessas pessoas. Responsabilidades rotineiras. Principais atribuições no seu escopo de trabalho. Grandes projetos e resultados. E daí mensurar de uma forma quantitativa. Como isso agregou na companhia. Qual foi o resultado em números que isso trouxe para a companhia de um projeto, que muitas vezes é um projeto extra-rotina que você teve na empresa. Passando por esses tópicos em cada uma das empresas que você atuou, daí a gente entra nos tópicos finais, que são os cursos e qualificações complementares, e daí cursos de pequena duração, seminários, se você teve algum paper, algum artigo que foi para algum congresso, também é bem importante, voluntariado, muita gente coloca sobre hobbies também, que é um ponto bem facultativo, mas é importante dedicar ao final. E daí o último ponto facultativo, que é o pacote de remuneração atual. E daí, gente, é sempre importante detalhar ao máximo. Também a pretensão salarial base. Se for negociável, pode colocar que é negociável a partir da sua remuneração atual. Ou se você estiver buscando um acréscimo base. Aquela informação não vai ser muito restritamente considerada, então não vai ser uma informação que é muito detalhista, não vai ser por R$500, não vai ser por R$1.000 que o headhunter vai deixar de te ligar, mas sim uma remuneração para que a gente tenha uma orientação se você quer um grande upgrade de carreira ou se você estaria disposto a avaliar uma transição lateral. E lembrando que o headhunter ele também tem o papel de receber o seu currículo e, quando seguir no processo seletivo, transformá-lo no padrão da Reis, por exemplo. Né? Então, vocês organizam essas informações, às vezes até esclarecem de uma forma melhor. Sim, com certeza. Grande parte do nosso trabalho aqui internamente é apresentar o currículo de um candidato no nosso padrão interno. A gente usa exatamente as informações que o candidato elaborou no seu currículo, mas a gente formata seguindo um padrão global que a Reis tem, ou segundo um padrão que é interessante para algumas das expertises. Então, se você tiver dúvidas sobre como a Reis elabora o nosso currículo padrão, como o seu material é apresentado para o cliente também, fique à vontade para perguntar para o headhunter. Se ele está muito detalhado, se ele está muito pouco detalhado, até porque a forma que o headhunter ou que o recrutador interno da empresa cliente lê o seu currículo é bastante relevante para a continuidade ou não no processo seletivo. Grande parte do meu trabalho é ressaltar as experiências dos candidatos que eu estou apresentando, mas naturalmente, como a gente sabe que o currículo é uma versão fria da sua carreira, quanto mais detalhado for, melhor. E aí, acrescentando aqui o agradecimento da Ana Araújo, que tinha feito uma pergunta, ela falou: André, muito obrigada, vocês não imaginam o quanto essas dicas são importantes. Após 18 anos trabalhando de 12 a 14 horas por dia, ter que fazer um currículo nunca foi tão difícil. Eu entendo, é difícil para todo mundo, gente. E a gente está aqui para ajudar. A gente lê muitos currículos por dia, e grande parte do nosso trabalho é também ajudar as pessoas que têm dúvidas. Existe muito material na internet sobre como elaborar um currículo, mas pouco material sobre como o headhunter percebe o seu currículo. Então, o principal objetivo dessa live foi esse. Tirar as dúvidas e desmistificar um pouco mais sobre como o headhunter lê o currículo ou quais informações ele julga relevante. Gente, então muito obrigada mesmo. Obrigada, André. Obrigado. Vocês podem acessar o nosso site, o nosso blog, reis.com.br, para ver mais dicas de carreira. Essa live ela vai ficar gravada em vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, vocês podem acessar depois, rever as dicas que a gente deu e atualizar o seu currículo. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem. Com certeza. E também fazer um convite para os clientes, possíveis clientes
Se você tiver alguma demanda crítica em recrutamento, que você precisa de uma expertise exata de um headhunter voltado para aquela área crítica, conta com a gente, entre em contato, tanto por LinkedIn quanto por e-mail. Meu e-mail é andré.ferragut@reis.com.br. Então, agradeço todo mundo que participou, agradeço todas as perguntas, todos os comentários, todos os feedbacks positivos ou negativos aí para as próximas e muito obrigado pela atenção. Obrigada, gente. Bom dia. Valeu, um abraço.